Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão. E galera, que frio é esse, meu parceiro? Meu Deus do céu! Eu tô colocando aqui até a camisa por cima da blusa porque não dá pra gravar só de camiseta, rapaziada. Aqui no estado de São Paulo tá um frio desgramado. Quero saber aí como é que tá o tempo aí no estado de vocês, Brasil inteiro acompanhando. Comenta aqui embaixo, porque aqui no estado de São Paulo o bagulho tá louco, mano, de verdade. E, mano, se aqui em São Paulo tá desse jeito, imagina lá no sul, onde o Corinthians vai enfrentar o Grêmio aí pelo Campeonato Brasileiro. Partida muito importante, viu, rapaziada? Vamos falar aí da provável escalação do Corinthians, todos os parâmetros aí. Então, desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que tá pelo celular tem a função de hypar o nosso vídeo. Você clica no like aí, desliza um pouquinho, clica na função de hypar, não custa nada e você vai estar ajudando muito o canal aí na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E você que puder ajudar o canal também financeiramente, tem o botãozinho do valeu e também tem o nosso Pix que tá aqui na descrição. Você fortalece nós aí que eu vou estar agradecendo cada um de vocês no próximo vídeo, fechou? Galera, vamos lá para a tela do meu PC porque o Coringão vai enfrentar o Grêmio antes dessa paralisação, antes desses 15 dias aí de folga que os jogadores vão ter. Então o Corinthians tem muitas mudanças aí. Vamos lá para a tela do meu PC para a gente poder montar essa escalação juntos, rapaziada. Eu já deixei meio que no jeito aqui pra vocês, mas só listando rapidinho. No gol, o Hugo Souza reintegrou já o restante do elenco do Corinthians e vai ser o titular do Corinthians amanhã, beleza? Vou até colocar em tela cheia aqui, ó. Hugo Souza no gol. Na lateral direita teremos Mateuzinho juntamente com André Ramalho e Kaká. E na lateral esquerda, Fabrício Angileri. No meio-campo, rapaziada, com o primeiro volante, tudo indica que vai ser o Maicon mesmo, tá? Juntamente com o Maicon, o setor que mais vai ter mudanças aí vai ser o Rian, tudo indica que vai ser o Rian. E o Breno Bidon, juntamente com o Felipe Longo, eles voltaram da sua convocação também da seleção brasileira sub-20, se eu não me engano, eles estavam no Egito, né, rapaziada? Então o Breno Bidon tudo indica que jogue nesse meio-campo do Corinthians. E aqui eu coloquei o Igor Coronado, mas poderemos ter, depois de muito tempo, o Rodrigo Garro como titular, tá? Eu vou deixar o Coronado porque é o mais cotado para jogar, mas poderemos, não se surpreendam se tiver o Rodrigo Garro na escalação de amanhã. No ataque, do mesmo jeito que o Hugo Souza jogou aí nessa partida do Brasil e Paraguai, o Romero também jogou. O Romero, inclusive, entrou no jogo, né? O Hugo Souza, se eu não me engano, ele foi o terceiro goleiro aí, né? Foi o Alisson, o Bento e o Hugo Souza. E o Romero entrou um pouco ontem no segundo tempo na Neoquímica Arena, na derrota do Paraguai diante da seleção brasileira. Mas os dois já se reintegraram, já foram relacionados e tudo indica que joguem amanhã. E também, para fechar essa escalação do Corinthians, o Hector Hernandes. Rapaziada, um time bastante modificado, muito por conta dessa data FIFA, né? Então, o Corinthians, eu acredito que vai encontrar dificuldades muito por causa dessa escalação. A gente não tem o Gustavo Henrique, que mesmo aí juntamente com o elenco já tá treinando e tudo mais, a gente não vai ter o Gustavo Henrique porque vem se recuperando aí de uma lesão. Não vamos ter o Raniel também por causa de uma lesão aí na sua coxa direita. Também não vamos ter o Yuri Alberto, que teve um problema na região lombar e volta só depois da paralisação, ele, o Raniel e por aí vai. E também os jogadores por conta de convocações, né? A gente não tem o Carrilho, não vai ter o Martinez também no meio-campo por causa das convocações e no ataque também o nosso camisa 10, Memphis Depay, que a situação do Memphis era ainda mais complicada, as chances do Depay jogar aí eram praticamente nulas, não tinha nem como por causa da consistência de datas aí, né, rapaziada? A gente até se questiona, fala, mano,
como é que pode, né, o time do Corinthians ser tão prejudicado por causa de convocações aí e tudo mais? Será que a CBF poderia fazer alguma coisa, sei lá, adiar o jogo? Mas nunca que isso vai acontecer, tá ligado? Do mesmo jeito. Muitos vão falar, do mesmo jeito que o Corinthians teve vários desfalques por causa de convocações, o Flamengo também teve, outros times também vão ter. Então, por mais que torcedores busquem questionar, né, por que que não faz o adiamento de determinados jogos, além do calendário ser curtíssimo, ser horroroso, né, para o futebol brasileiro em si, isso não acontece porque vocês sabem, né? Não precisam nem ficar explicando aqui pra vocês. E, mano, esse jogo, rapaziada, é extremamente importante, cara. Se você parar pra pensar, é um jogo que o Corinthians, ele tá na mesma posição que o Grêmio. Eu vou colocar aqui a classificação pra vocês terem uma noção, a classificação do Brasileirão. O Corinthians, ele ocupa nesse momento a 11ª colocação, tá aí destacado em amarelo, ocupa a 11ª colocação, o Grêmio está em 12º, ambos com 15 pontos. O Corinthians consegue superar o Grêmio aí nos critérios de desempate. Olha pra vocês terem uma noção aí, o tanto que é importante esse jogo lá no Sul, né, mano? Então o Grêmio vai vir sedento à vitória, vai querer vencer o Corinthians de tudo quanto é jeito, porque se o Grêmio vence, vai para 18 pontos, o Corinthians pode cair mais de posições ainda, né? Na verdade é o seguinte, o Trica pode empatar com a gente, mas o Trica tem apenas 2 vitórias, então o Corinthians perderia apenas a posição do Grêmio, tá? Mas o Tricas podia, ele pode, se caso ele vencer, igualar em número de pontos com o Corinthians. Mas é péssimo. A gente tem que falar sobre isso porque o Corinthians fez diante do Vitória, o seu último jogo no Brasileirão, uma partida horrorosa, uma partida vexatória, né? E, cara, se acaba não vencendo o Grêmio, se acaba jogando de novo de uma maneira vexatória, sendo que teve esse certo tempo para treinar, apesar dos desfalques e tudo mais, mas o Corinthians entraria nessa paralisação numa maneira ainda mais turbulenta, com o time jogando muito pouco, com o time não desempenhando bom jogo, e isso acabaria trazendo mais crise ainda pro Corinthians, né? Caso o Corinthians vença, aí a situação poderia dar uma acalmada. Não vou falar pra vocês que é a salvação da pátria, que tá longe de ser, tá ligado? Mas se o Corinthians encerra essa paralisação, que o torcedor já tá puto dos caras ter 15 dias, apesar de ser lei, mas os caras não estão jogando nada. Então, se o Corinthians vence o Grêmio fora de casa, com desfalques, aí o torcedor, de uma certa forma, vai pensar, pô, não, os caras se entregou, o Corinthians venceu um jogo importante fora de casa. E é isso que a gente espera que aconteça, que os jogadores entrem com vontade, que eles entrem com determinação, né? Mas poderia dar uma acalmada aí nessa turbulência que se encontra o Corinthians nesse momento. Então vamos aguardar o Corinthians com um time bastante alternativo, muito por causa de lesões, por causa de convocações, dessa data FIFA aí, né? Então, o Corinthians vai enfrentar aí, eu acho que de uma maneira muito equilibrada, porque pra mim o time do Grêmio também, apesar de estar jogando em casa aí, não é um time assim muito superior, não. O time do Grêmio vem encontrando dificuldades também no seu campeonato. Então vamos ver como é que vai ser o Coringão, o desempenho do Coringão. Tempo um pouquinho mais, né, para trabalhar. O Dorival teve, né? Vamos ver como é que vai se comportar diante da equipe do Grêmio lá no Sul. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo. A gente deu uma parada de gravar os vídeos aqui, mas agora estamos voltando. Eu tava continuando com as lives, com os vídeos curtos. E isso não vai parar, beleza, rapaziada? Então, se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, segue lá, Instagram e TikTok, @Eu Sou Timão 1910. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?